Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E hoje a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Minas Gerais. E hoje a gente está recebendo aqui o candidato da Rede, o Cacá Menezes. Seja bem-vindo, Cacá. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Cacá. E agora a campanha aí, a gente está há menos de um mês para o pleito, né? Para o primeiro turno das eleições. E como é que tem sido? Se fala muito nessa polarização PT, PSDB na campanha, os partidos novos, novos entre aspas, né? Que a Rede não é tão nova assim. Não é nova. Mas eu digo, em relação aqui, eu digo, já está bem conhecido, eu digo assim, sim, o eleitor já conhece e tal. Mas eu me refiro do ponto de vista assim, como é que está sendo, por exemplo, para você nessa campanha, enfrentar partidos tão tradicionais e tão grandes que têm aí polarizado essas eleições? Então, Delma, é um desafio enorme. As eleições, uma vez que a gente entra no pleito, começa as eleições, a gente começa a perceber as desigualdades na questão econômica, tempo de televisão, capacidade da militância, né? A condição que os partidos poderosos que nós temos no Brasil de contratação de pessoas em todo o interior. Então, realmente é algo muito desigual. Realmente, a gente sente o impacto já no início do processo do tamanho da desigualdade comparado aos partidos menores, que tem uma militância ainda iniciando, começando a se organizar, começando a se posicionar nos municípios. Então, enfim, é um grande desafio, mas eu vejo que nós estamos no momento da história da política e essas eleições é uma eleição muito atípica, então existe uma reflexão da população como um todo, uma rejeição enorme dessas estruturas poderosas, e não é uma rejeição de brincadeira não, é realmente uma rejeição grande mesmo. Então as pessoas, elas estão sendo provocadas pelo menos a procurar um pouco uma outra opção, e nesse momento das redes sociais e de todas as formas que a gente tem que usar muita criatividade, né? A capacidade de comunicar de uma forma diferente. Nós estamos tentando comunicar com todo o eleitorado e tentar levar uma ideia nova para esse tempo, porque é um tempo de muita mudança que nós precisamos. Nós não podemos errar nesse momento. O erro é fatal. Nós precisamos de renovação e precisamos de novas propostas. Justamente agora há pouco, candidato, a gente deu uma notícia sobre os gastos de dois dos principais candidatos ao Senado por Minas Gerais, que são justamente as duas campanhas mais caras do Brasil até agora. A gente falou da ex-presidente Dilma Rousseff, que disputa pelo PT, gastou já 3 milhões de reais, um pouquinho mais do que isso, e do candidato Rodrigo Pacheco, do Democratas, que gastou algo em torno de 2 milhões e 700 mil reais. Até te pergunto, quanto é que o senhor gastou até agora, candidato? E o que passa pela sua cabeça? Eu sei que sua campanha é uma campanha, digamos, franciscana perto desses valores. Não, o que passa na sua cabeça ao avaliar e ao perceber essa diferença a qual o senhor se referiu, inclusive, agora há pouco? Então, Rodrigo, eu não sei nem se eu posso comparar com uma diferença, porque não tem nem comparação. Eu não gastei até agora, assim, mais do que 30 mil reais. Entendeu? É muito diferente, entendeu? Então, é campanha franciscana mesmo. Tem dia que eu ando de ônibus, tem dia que eu fizeram uma campanha no meu pessoal da internet lá, falou assim, leve o Cacá, é tipo carona. Um me pega aqui, me leva aqui, outro me pega aqui. Eu vou a reboque de um candidato que está indo pro interior tal, ou então eu tô com o João Batista em algum lugar. Eu penso o seguinte, que essa questão do fundo partidário, esses financiamentos milionários que nós temos hoje das campanhas, através do fundo partidário, eu acho que isso tem que acabar mesmo, é muito desigual. Por exemplo, a Dilma já gastou 3 milhões de reais, é muito dinheiro para uma campanha ao Senado, realmente, eu vejo como péssimos, como uma péssima representação ou como é que eu posso falar? Democraticamente falando, nós estamos num momento assim extremamente desigual. Mas eu vejo que o futuro não é isso. O futuro, ele mostra que as campanhas, elas precisam mudar essa lógica do financiamento, essa lógica do projeto de poder que leva essas pessoas a investir tanto dinheiro para comprar uma sociedade, sabe? Eu penso que chegou o tempo dos políticos conquistar as cidades, conquistar o seu estado com propostas e não comprar, porque quem está vendendo
tem que ter a noção, a população tem que ter a noção que essas pessoas estão tentando comprar a opinião pública, manipular. Eles estão fazendo isso com um objetivo. E o objetivo não é amar, não é transformar, é usar. E sai caro depois, sai muito caro. E nós precisamos, de fato, a população precisa se esforçar para realmente escolher os candidatos e pesquisar a vida, a história, e quem realmente está se propondo a fazer um projeto de Estado, um projeto para transformar a política nesse momento da história. Cacá, e apesar de toda essa dificuldade que você já relatou, e você tem conseguido levar suas propostas, apresentar suas propostas para o eleitorado? Qual tem sido o seu discurso nos palanques para convencer o eleitor a te dar o voto? Então, o meu primeiro discurso que eu tenho feito é que tem até o meu programa de televisão, né, que eu tenho apenas 10, tive 10 inserções e os outros candidatos tiveram 300, então na televisão a gente já sente já um impacto imediato já. É que qual mudança que você quer fazer? A mudança que vai te beneficiar ou a mudança que vai beneficiar a todos? Eu tenho percebido, eu li uma pesquisa esses dias, que as pessoas, elas, quando perguntam ao brasileiro, o que você acha sobre você? O que você pensa? Você é otimista em relação à sua vida? O brasileiro é o ser humano mais otimista, um dos mais otimistas do mundo. Mas quando pergunta para ele, o que você acha sobre o coletivo? O que você acha sobre a sua nação? Ele é extremamente pessimista quando se trata da sua nação. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o brasileiro, ele vota e, infelizmente, ele analisa a vida como um todo a partir dele. Então, ele está sempre buscando algo que o beneficie. E, nesse momento da história, isso reflete muito as eleições, porque ela fica polarizada justamente pelo interesse de pessoas. E o meu desafio, que eu tenho falado para as pessoas, realmente, tipo assim, vamos pensar no coletivo. Vamos votar pensando no todo. Por quê? Individualmente você será beneficiado se todos estiverem bem. Mas você estará sempre debaixo de uma grande ameaça se houver desigualdades. Então, o apelo que eu tenho feito é que nós não podemos votar apenas pensando na agenda econômica e nem muito menos apenas na agenda social. Nós precisamos integrar, nós precisamos ver a sociedade como um todo, nós precisamos pensar na sociedade como um todo e não apenas manter esse egoísmo que eu chamo cultural. Eu sou uma pessoa extremamente altruísta, eu sou uma pessoa que sempre vivi pelo próximo. E eu penso que nesse momento da história o Brasil precisa pensar de uma forma coletiva e não de uma forma individual, porque o impacto disso na sociedade, ele é muito grande. Por exemplo, vou dar um outro dado que eu tenho falado muito. Em no crescimento demográfico do Brasil, 2014, 2015, nós alcançamos o ápice da juventude nacional. Nunca houve tantos jovens na história do Brasil e nem nunca vai ter. Nós chegamos no momento que nós temos o maior número de jovens da história. Então, a nossa maior riqueza hoje não é o nióbio, não é o minério, não é o ouro, nem é o café. A riqueza maior que o Brasil tem hoje e que amanhã ele não vai ter mais é o jovem. E nessa desigualdade, nessa polarização social, economia, enfim, quem é mais impactado com as crises política, econômica, é o jovem. Num recorte, até saiu no jornal O Tempo, esses dias para trás, mostrando o índice, como o jovem é impactado com a desigualdade econômica. Por exemplo, hoje, nós temos 23 milhões de pessoas na linha da miséria e nós temos, desses 23 milhões de pessoas na linha da miséria, nós temos pessoas que vivem com menos de R$300 por mês, com R$8 por dia, Rodrigo, R$8 por dia. E desses 23 milhões, o maior número, a maior porcentagem é de jovens. Agora imagina um jovem hoje que ele tem R$8 para tomar o café da manhã, almoçar, tomar o café da tarde, jantar, fazer sua agenda social, no esporte, ir trabalhar, estudar. Ele não consegue. E muitas vezes é justamente por essas questões que ele está extremamente vulnerável. O tráfico de droga dá para ele R$1.000 por dia, se ele quiser. Então a vulnerabilidade do jovem hoje, o índice de mortalidade, nós temos 400 mil homicídios nos últimos 15 anos do Brasil. De 2006 até hoje, somam mais de 400 mil homicídios no Brasil. Então, nós precisamos preservar a nossa maior riqueza nesse momento da história, é a nossa juventude. Porque eles que vão representar amanhã
a nossa riqueza no esporte, na cultura, na economia. Sem eles, o impacto econômico também é enorme. Então, esse tem sido o meu discurso, Delma. Esse tem sido a minha causa, salvar e lutar pela essa desigualdade econômica e gerar um impacto social, que a gente consiga preservar a nossa juventude para o futuro do nosso Brasil. O que precisa ser feito nessa perspectiva, candidato, para que o jovem de fato possa pensar um futuro melhor na sua avaliação? Passa por saúde, passa por política de emprego, passa por educação. O que tem que ser feito? Qual o caminho? E no papel de senador, inclusive, no papel legislativo de senador, o que pode e o que deve ser feito? Então, Rodrigo, tem uma PL S240 de 2016, que ela é uma PL do Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio dos Jovens, principalmente os jovens negros de periferia. A ideia, e ela foi tramitada no Senado, então a ideia é reorganizar, é propor leis, planos, projetos de leis que realmente organizem as ações por executivo. Por exemplo, essa PL, ela tem como objetivo, por exemplo, o esclarecimento dos homicídios nacionalmente. Por exemplo, hoje o Brasil, ele investiga apenas 6% de todos os homicídios que acontecem no Brasil. E desses 6%, Rodrigo, desses 6%, menos de 1% está relacionado ao maior número de homicídios, que é de jovens negros de periferia. Então, nessa PLS tem o objetivo de esclarecer, chegar a 80% da investigação. Por exemplo, hoje nós temos a polícia que mais mata no Brasil, mas também temos a polícia que mais morre. Então, essa PLS tem como objetivo diminuir a vitimização da polícia e diminuir também a letalidade dela. O objetivo é equalizar isso. Essa PLS também tem como objetivo desenvolver políticas afirmativas, criar uma rede de proteção para o jovem. E essa rede de proteção, ela é multidisciplinar, Rodrigo. Ela não é verticalizada apenas numa ação ou segurança ou na educação. É uma rede, porque o jovem, ele é um ser integral. E ele precisa de uma política integrada para conseguir alcançar toda a dimensão da sua vida. Então essa PLS e as ideias que nós temos sustentado, ela tem como objetivo criar políticas horizontalizadas, não verticalizadas apenas numa pasta, mas criar uma dinâmica de integração, seja ela econômica, social, seja ela com políticas afirmativas. Por exemplo, a rede de proteção. Nós precisamos de uma revolução na educação, nós precisamos de uma revolução cultural, nós precisamos de uma revolução na área do esporte, da inclusão, do emprego e da renda, da segurança pública. O Plano Nacional de Segurança Pública, por exemplo, que foi votado no Senado agora, é algo importantíssimo. Porque muda a lógica da segurança, muda a lógica, cria-se uma ideia mais integrativa de uma polícia menos letal, menos violenta e mais inteligente, mais estratégica, com investimento mais objetivo. Então nós precisamos mudar a nossa relação, porque nós estamos exterminando os nossos jovens e isso não pode continuar. Nós precisamos ter noção do impacto até econômico que nós vamos ter nos próximos 20 anos se nós não preservarmos os nossos jovens hoje. Cacá, é muito claro que o seu plano, todo o seu planejamento é voltado para os jovens. Mas uma pergunta que a gente tem feito a todos os candidatos que passam por aqui, se chegarem ao Senado, é exatamente propostas como a reforma da Previdência, que interessam a todos, que deve passar por lá também. Hoje ela está na geladeira, mas provavelmente é uma questão de tempo para ela voltar para o Senado. Se eleito, qual vai ser a postura de Cacá Menezes em relação à reforma da Previdência? Delma, eu não penso de uma forma sistemática, eu penso de uma forma sistêmica. Então, para mim, uma coisa é totalmente ligada à outra, eu penso de uma forma muito orgânica na minha vida. Então, por exemplo, vou voltar de novo. Se você pensar nas reformas hoje apenas com viés da economia, se pensa a reforma pensando economicamente. Você não pode pensar a reforma pensando apenas economicamente. Você tem que pensar a reforma numa perspectiva social e econômica. Porque, por exemplo, hoje um impacto, nós vamos ser uma nação de idosos daqui a pouco tempo, né? E quem vai pagar essa conta, né? Então, se fala em reforma da Previdência, muitas vezes, mas nós precisamos pensar qual reforma da Previdência nós vamos fazer. Nós vamos combater os privilégios de quem realmente precisa ser combatidos, vamos fazer uma reforma da Previdência, mas com um olhar social, nós vamos tirar daquelas pessoas que não têm nada, ou nós vamos realmente fazer uma reforma de privilégios, nós vamos realmente organizar
de uma forma justa toda essa estrutura da reforma da Previdência. Eu acredito que não tem como fugir disso. Eu acredito que não tem como a gente, por um discurso populista ou tentar agradar um ou outro, a gente falar que nós não vamos fazer. Não precisa ser feita a reforma da Previdência, mas com qual critério? Nós precisamos ter critério para poder fazer, porque o impacto, infelizmente, ele sempre é pro lado mais fraco. E isso não pode acontecer. Eu defenderia, sim, uma reforma da Previdência se ela tivesse realmente um olhar social, se realmente ela conseguisse demonstrar para a sociedade que nós estamos realmente preservando e organizando e planejando o nosso futuro, que está bem próximo. Inclusive, novamente na agenda do jovem, porque ele hoje é o mais prejudicado por toda essa desigualdade. Quando o senhor fala da questão dos privilégios na Previdência, o senhor fala, por exemplo, de aposentadorias no setor público, que têm sido muito atacadas aí constantemente, consideradas muitas vezes que representam esses privilégios do ponto de vista previdenciário? Existe, eu penso, Rodrigo, é algo que eu estou estudando, é algo que eu estou analisando, porque dentro do setor público, existe sim aqueles que têm nos altos escalões muitos privilégios, e existe aquele que não tem. Então, enfim, eu penso que eu estou ainda estudando, estou conversando muito com o João, com Marina, com toda a nossa turma, para entender realmente aonde que deve ser feito e quais são os recortes que precisam ser feitos, porque é muito complexo. E não tem como a gente falar assim, vai ser isso ou aquilo. Acho que tem que ser feito realmente uma análise de uma forma integral. E nós precisamos pensar. O critério que eu posso colocar para você hoje é esse. Nós não podemos pensar economicamente e não pensarmos socialmente. Não podemos pensar socialmente e não pensarmos economicamente. Então, acho que esse é o equilíbrio que nós precisamos chegar. Cacá, e como é que tem sido, por exemplo, levar essa mensagem? A gente falou dos palanques aqui, mas como é que a rede tem conseguido, por exemplo, levar o plano que tem para Minas Gerais? A gente recebeu ontem aqui a candidata à presidência da República, Marina Silva, que é a representante do seu partido no plano nacional. E como você disse, tudo é integrado, né? O eleitor mineiro, ele tem conseguido comprar essa ideia da rede, de fazer esse trabalho coletivo, de pensar num todo? Então, Delma, nós temos um candidato ao governo do estado, que vocês conhecem muito bem, que com certeza é o melhor candidato a nível de qualidade do estado, que é João Batista Mares Guia. João fez o para casa e eu fiz esse para casa junto com ele. O nosso programa de governo, ele está realmente muito bem feito. O João gastou muito tempo estudando, analisando o estado de Minas Gerais. Então eu acredito que o nosso partido, ele não só tem conseguido levar, como ele pautou as eleições desse ano, porque ninguém tinha pautado a real situação do estado de Minas Gerais. E João conseguiu. Eu estava num debate com ele esses dias, um dos debatedores levantou, uma das pessoas que estavam entrevistando, falou assim, agora para mim começou as eleições hoje. Por quê? Porque João Batista pautou as eleições de 2018. Então, nós realmente conseguimos propor uma pauta, a pauta que passa por várias áreas do estado, inclusive trazendo e demonstrando para o eleitor, sem um discurso populista, da dificuldade que será enfrentar os desafios que o estado de Minas Gerais tem, que o João cita até aquele pensador, que será com muito suor e lágrima que nós vamos conseguir vencer a crise que o nosso estado tem vivido hoje. Então, eu penso que temos conseguido sim. O João tem tido uma exposição enorme na mídia. Eu quero até agradecer vocês. A mídia tem feito um trabalho maravilhoso, tem dado realmente oportunidade, de uma forma muito democrática, republicana, igual para todos, de colocar as ideias para o nosso estado, que é um estado enorme, com 853 municípios. Então, eu acredito que sim, Delma, nós temos pautado as eleições, e olha, eu não tenho visto nenhum outro candidato fazer isso. A grande maioria com discurso populista, a grande maioria tentando ganhar a população através dessa manipulação, esse assédio, esse encantamento da televisão, e não tem falado a verdade. E não vai adiantar, porque o candidato que ganhar o governo do estado de Minas Gerais, ou a presidência da República, ou o Senado, nos primeiros 6 meses, ele vai ter que enfrentar os problemas. E a questão é quem? A pergunta não é o quê. Muitos falam o quê, Delma. A pergunta é
quem vai ter coragem de fazer o que precisa ser feito? Quem? E João Batista Mares Guia é a pessoa para mim que tem coragem, e no Senado com certeza vai poder contar comigo, porque nós temos coragem moral, coragem ética, capacidade realmente de pensar no povo e não em nós mesmos. Eu acho que essa é a grande diferença. Muito bem, recebemos Cacá Menezes, candidato da Rede Sustentabilidade ao Senado. Obrigado pela visita, prazer recebê-lo. Eu que agradeço por esse espaço, agradeço porque são poucas oportunidades que um candidato ao Senado tem de levar suas ideias. Espero que todos que me ouviu hoje possam entender, analisar e pensar. Nós queremos uma mudança, mas qual mudança? A que vai nos beneficiar ou que vai beneficiar a todos? Vamos fazer um projeto coletivo para o nosso estado, vamos fazer um projeto de estado, não um projeto de poder e não um projeto que apenas vai te beneficiar. Vamos mudar o nosso estado, vamos mudar a nossa nação, porque o impacto do nosso erro hoje pode prejudicar muito amanhã. Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade, Rodrigo.